Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara a Cara com a Nutri Letícia Dias. Sou especialista em emagrecimento e bariátrica, né? E vou falar aqui um pouquinho hoje com uma convidada muito especial da Gio Estética Avançada, a Tamires, que é biomédica. Então hoje aqui comigo para falar um pouquinho sobre procedimento e nutrição junto. Mas antes de começar a conversar, vamos falar dos patrocinadores que abraçaram aí a causa do podcast junto comigo, que estão aqui. A Gio Estética Avançada, que lá tem vários procedimentos como Botox, microagulhamento, depilação a laser, vários. A Fórmula Ativa, que é uma farmácia de manipulação aqui na cidade, que vocês encontram vários manipulados aí, muito bacana. O restaurante Trairão, né, que lá tem peixe, carne e também tem uma comidinha muito boa para sua dieta. Não deixem de ir lá. E a Natália Mesquita, do Estúdio de Unhas, né? Que ela faz aí o em gel, tem pé e mão, tem spa dos pés, tem muita coisa aí. E o que eu não podia deixar de falar também é sobre o nosso sorteio. Então, vamos lá. Como que vai funcionar o sorteio? Durante o vídeo aqui, a gente vai falar 3 palavras-chave e com elas, vocês vão preencher o formulário para estar participando do sorteio. Que na próxima quarta-feira, às 19 horas, eu vou estar fazendo ao vivo lá no meu Instagram. E vocês têm que estar me seguindo a Tamires, seguindo a Geolaser, Gio Estética Avançada, ó, a Fórmula Ativa, o Restaurante Trairão e a Natália Mesquita, tá? E aqui embaixo na descrição vai ter todos os perfis para vocês estarem seguindo. E vamos lá então começar, né? Vamos lá. Uma convidada muito especial, a Tamires Amorim, biomédica, sócia proprietária da Gio Estética Avançada. Então hoje a gente vai falar aqui um pouquinho desses procedimentos, a nutrição, como que envolve tudo. Mas conta um pouquinho aqui pra mim, Tamires, como foi assim? Como que você escolheu a biomedicina? Me fala um pouquinho da sua história aí com a estética. Porque ela não era a minha primeira opção de especialização quando eu entrei na biomedicina. Eu trabalhei na área laboratorial, fiquei 2 anos na fundação, trabalhando com a parte de coleta e processamento de exames. E no último período, depois de muito ver uma amiga minha falando sobre biomedicina estética, resolvi abrir meus olhos para tentar, conhecer um pouco mais desse mundo da beleza. Formada desde 2019, sou pós-graduada na área e sou apaixonada. Formamos juntas, eu também. No mesmo ano. A estética, a biomedicina, para falar a verdade, ela é um campo muito amplo, né? Hoje a gente tem mais de 30 áreas de especialização, dentre elas laboratorial, hospitalar, e a estética ela é focada na parte de facial, corporal, capilar, não cirúrgicos, né? A gente trabalha com a parte injetável, tudo com embasamento científico, habilitado dentro da nossa área. Mas hoje o meu foco é só a estética injetável, na parte de harmonização facial, botox, preenchimento, bioestimulador. Você não trabalha com o corpo todo, não, é mais só facial. Meu foco é facial, mas também foco em algumas áreas corporais, como a aplicação de enzimas para gordura localizada, a secagem de microvasos, que é muito procurado na clínica. Então, assim, tudo que é na parte injetável eu tô fazendo. Você falou que no finalzinho da faculdade, você resolveu fazer a parte de estética. Mas o que realmente te motivou? O que você viu ali que deu esse estalo? Desde a época do hospital, eu percebi que eu gostava muito dessa questão de cuidar de pessoas, né? De gerar essa questão de saúde e bem-estar para o paciente. Só que eu ainda não sentia que a área hospitalar era o que eu queria. Então, fui pesquisando dentre as opções que eu tinha na biomedicina. E eu percebi que na estética eu conseguiria juntar essa questão de saúde, bem-estar, e vi que ali era o meu lugar. E é muito gratificante você ver um paciente sendo cuidado, né? Tanto de tratamentos, de coisas que já incomodam ele, como também questão de prevenção, e gerar essa autoconfiança muito maior neles. Então, assim, me apaixonei pela biomedicina estética por conta dessa questão do cuidado. Porque querendo ou não, vamos lá, um narizinho mais empinado, uma coisinha, deixa a pessoa muito mais feliz, né? Assim. E às vezes essa questão não é só estética, aquilo gera uma dor pro paciente. Então é muito bacana a gente conseguir tratar essas questões que para muitos é supérfluo, né? Às vezes é superficial, mas aquilo gera uma dor pro paciente e a gente tratando aquilo, a gente dá muito mais autoconfiança pra ele. Sai feliz, né? Sai muito feliz, é muito bom. Então tá. Assim, o que você acha sobre a alimentação e a estética? Você acha que influencia? Ali, vamos botar, fez uma harmonização facial, né? Assim, é isso mesmo, né? Se a pessoa não tiver uma boa alimentação, o que você acha que influencia aí? Letícia, influencia e muito. Que eu sempre falo, a estética aliada à nutrição, ela é muito importante porque o paciente que ele é bem nutrido, ele é bem hidratado, ele responde muito melhor a qualquer tipo de tratamento, seja ele estético, seja ele cirúrgico ou não. Então, quando a gente pega um paciente que ele se alimenta bem, tem hábitos saudáveis, né, não tem aquela ingestão toda de açúcar, alimentos inflamatórios, a gente consegue gerar um processo de tratamento estético muito mais eficaz e duradouro. Isso que eu ia te perguntar, se dura mais tempo. Dura muito mais tempo.
com a alimentação adequada. Ah. E você acha que influencia também na cicatrização? Você já pegou algum caso, assim? Vamos primeira pergunta, né? Você acha que influencia na cicatrização? Com certeza. Porque, né, você como nutricionista, você sabe que os alimentos inflamatórios, eles atrapalham muito na cicatrização. Então, assim, o pós-procedimento do paciente, ele tem que estar bem ajustado com a alimentação por conta disso, pra gente conseguir ter um pós tranquilo, sem riscos de intercorrência, sem muito hematoma, né? E pra dar um resultado bacana e duradouro. Então, querendo ou não, vamos lá. Os pacientes às vezes acham assim, só ir lá, fazer o procedimento e seja o que Deus quiser, né? Só deixa na mão do profissional, né? Você fez o seu milagre, mas o milagre aqui nunca acontece, né? Você dá alguma dica de alimentação? O que tem que comer no pós, no pré? Você fala alguma coisa assim com ele? Eu sempre gosto de orientar o paciente de buscar um acompanhamento nutricional, que não é muito a nossa área da estética, mas a gente sabe da importância de uma boa alimentação, de uma boa hidratação pra gente conseguir bons resultados. Então, sempre que a gente pode, a gente está orientando o paciente a ter esse acompanhamento, não só para procedimentos também faciais, né? O corporal, por exemplo, aliado à alimentação, 50% profissional, paciente em casa com alimentação. Por quê? A gente às vezes chega num nível de tratamentos, principalmente corporais, que o paciente ele estagna no resultado. Ele tem um certo resultado com a estética, mas depois ele para ali, não consegue evoluir. Então, quando ele entra com um acompanhamento nutricional, a gente consegue tirar aquele momento de stand-by no resultado, né? E consegue evoluir muito mais os resultados justamente por conta da nutrição. Então, a gente consegue gerar um resultado mais bacana com um resultado muito mais saudável também, mais bonito. Igual você falou no começo, que você trabalha com a enzima, que é pra gordura localizada. Gordura localizada, sim. Aí a pessoa tá lá, só come besteira, não faz de nenhum acompanhamento, não vou falar só de acompanhamento não faz nenhuma alimentação adequada, te procura pra fazer enzima. Você acha que mantém essa enzima? Não mantém, que é o que eu sempre falo com o paciente. A gente fica como se fosse um cabo de guerra. Eu faço um procedimento para quebrar aquela gordura localizada, aí o paciente se alimenta super mal, vai lá e acumula tudo de novo. Então, assim, não adianta, a gente tem que fazer, lógico que os dois funcionam de forma isolada, mas eles em junção, eles têm resultados muito mais potencializados. Então tem que associar, porque o resultado ele é bem melhor. Tá. Vamos falar a primeira palavra-chave? Vamos. Tá, vamos lá. Qual que vai ser a primeira palavra-chave? A primeira palavra é colágeno. Então anotem aí, colágeno, para preencher o formulário. Tamires, vamos falar então um pouquinho dos tratamentos mais específicos. Vamos falar do Botox. Qual a alimentação que você acha que influencia assim mais? Vamos botar um Botox do terço da testa para cima. Você me corrige se eu falar alguma coisa. Ele tem durabilidade de quanto tempo? A toxina botulínica, hoje a gente sabe que Botox é marca comercial, né? É a toxina botulínica. E ela é usada muito para a questão de ruga de movimento, aquela ruga de expressão dinâmica, que é quando a gente faz aquela expressão, às vezes, de cara de assustado, cara de bravo, aparece aquela ruguinha. Então a gente trata muito o terço superior completo. Então, a gente trava a musculatura. A alimentação, ela não influencia diretamente na eficácia do Botox. Mas quando a gente tem o resultado do Botox, a gente vê esse resultado na pele. Então, quando a pele está mais nutrida, mais bem hidratada, com aporte bacana de colágeno, o resultado do Botox ele é muito mais bonito. Ele tem a duração média de 4 a 6 meses. A alimentação não vai influenciar no tempo, mas sim na questão de estética mesmo do resultado. Engraçado, vamos lá. Esses tempos atrás eu tava reclamando muito no meu Instagram sobre dor de cabeça. Me mandaram a seguinte mensagem: faz Botox. O Botox tem alguma coisa a ver com a dor de cabeça? Tem. Assim, ajuda? Ajuda em alguns casos, né? O Botox ele pode ser usado em caso de enxaqueca, mas só naquela enxaqueca crônica. Então a gente consegue relaxar algumas musculaturas pra gente conseguir melhorar essa questão da enxaqueca. E não só a enxaqueca, a gente também consegue tratar bruxismo, né? Além da parte estética. Olha! Então a gente trata aí enxaqueca, a gente trata o bruxismo, além de melhorar a questão Todo estética. Todo mundo acha que é só pra tirar a ruga, mas ele ajuda em várias coisas. Eu achei isso interessantíssimo. A gente trata várias queixas aí com Botox. E tem também a parte terapêutica do Botox, que já é mais da parte dermatológica, né? Que não é muito a área da biomedicina. Mas o Botox, ele tem várias eficácias aí. O Botox é só rosto? Não, o Botox ele pode ser usado também na estética para hiperidrose, tanto palmar, axilar, no pé, para pessoa que tem aquele suor excessivo, que a gente consegue dar Gente, eu tô achando maravilhoso. A gente consegue controlar também a questão do suor excessivo com o Botox. Olha, não é só dor de cabeça. Olha, vocês estão vendo? O Botox é vida, Botox não é somente estético, mas ele também é terapêutico. E sobre os microvasos? Me explica um pouquinho como que é esse procedimento. O microvasos, né, o procedimento para secagem de microvasos chama PEIN, que é o procedimento estético injetável para microvasos, onde a gente aplica uma solução esclerosante para a gente conseguir fazer o fechamento desse vasinho.
Que é a famosa, aqueles vasinhos mesmo na perna, aqueles Isso. roxinhos, né? É aqueles bem fininhos. Tem uma diferença entre varizes e microvasos, né? A varizes é mais da questão de angiologista, e os microvasos são aqueles bem roxinhos que normalmente é bem fininho mesmo na pele. Às vezes tem alguns mais dilatados, mas são os mais fininhos que aparecem na região da perna. E o que você acha que a nutrição tem a ver aí com isso? A nutrição, ela tem a ver por conta, né, da questão, como eu disse, o paciente, quando ele é bem nutrido, ele consegue um resultado melhor. E algumas faltas de algumas vitaminas, como vitamina C, vitamina K, elas influenciam diretamente no tratamento por conta mesmo da fragilidade do vaso sanguíneo. Então, quando o vaso sanguíneo ele tá com a carência dessas substâncias, ele pode fazer com que gerem mais microvasos na região da perna, o que favorece num tratamento com menos eficácia. Então, a gente consegue prevenir o surgimento de microvasos, até ter um tratamento melhor quando a gente é bem mais nutrido com questão de vitaminas e alimentação balanceada. Tá, o microvaso. A forma correta de falar é secar ele? Secagem de microvasos. Secagem. Sim. Muitos pacientes, eles têm, às vezes, a falsa visão de que a gente pega e puxa aquele sangue que está dentro do microvaso. Mas, na verdade, a gente injeta uma solução que faz com que esse microvaso, ele vai se contraindo aos poucos até que ele se feche. E quando o microvaso ele se fecha, não passa aquela corrente, né, sanguínea ali por conta disso que a gente fala secagem de microvasos. Pode voltar? Os microvasos que a gente trata, eles não voltam, né? Ele é reabsorvido pelo organismo. Nasce outro. Mas o corpo pode criar novos microvasos, porque a maioria dos casos é uma condição genética. Então, quando a gente tem essa condição genética, a gente não consegue fazer com que pare de criar novos microvasos. Mas a gente consegue tratar os que já estão aparentes ali na perna. Entendi. Entendeu? Show de bola. Eu acho que eu tenho alguns, tá? Então vamos tratar. Já vamos marcar a sua próxima sessão. Não, eu tô de olho no Botox. Quando eu falar do sorteio, eu vou fingir que eu tô ali. Já, tá? Mentira, mas eu tô querendo. Sobre suplementação. Eu vou falar. Eu acho que esse vai ser. Você falou da palavra-chave e a gente vai falar. Colágeno. O que você acha do colágeno do suplemento? Fala pra mim. O colágeno, né, ele tem que ser bem indicado, né, na dose certa, com a biodisponibilidade bacana. Então, o colágeno suplementado tem que ser hidrolisado. No meu caso, que seria para tratamento de pele. Então, mas não faz milagre, né, gente? Não faz. A gente consegue suplementar o colágeno hidrolisado, mas quando ele está em associação, por exemplo, com procedimentos de prevenção como bioestimulador de colágeno, a gente consegue gerar um estímulo de colágeno no paciente muito mais potencializado. Então, a gente consegue tratar aí flacidez de pele, prevenir envelhecimento precoce, suplementando colágeno e injetando ele também. Mas vamos lá. Colágeno hoje tem o hidrolisado, tem para articulação, tem colágeno rico em proteína, tem colágeno pro intestino, tem colágeno para tudo hoje, gente. Então parem de tomar colágeno à torta e direita. Tem que ter uma boa orientação e acompanhamento do profissional. Isso aí. Quando você for lá na Tamires, ela vou fazer um procedimento desse, ela vai orientar. Você orienta a marca também de colágeno? Ou você fala que tem que ser só o hidrolisado? Normalmente a gente indica mais o hidrolisado e dá algumas opções, né? Algumas opções. Então, assim, vocês têm que pensar muito nisso, porque não é sair tomando, porque o povo chega lá no... Estou tomando colágeno para a pele. Suplementa por conta própria. Mas aí você pergunta qual colágeno? Verisol, mas qual colágeno? Hidrolisado, mas qual... É uma confusão. Então, vamos devagar na suplementação. E quais são os outros suplementos que você acha válido aí, principalmente para a sua área? Além do colágeno, eu gosto muito de estar indicando a vitamina C, tanto ela oral como a tópica, zinco, né, silício, pra gente conseguir ter um aporte bacana desses ativos no organismo, pra gente conseguir manter mais tempo o resultado. Por exemplo, a toxina botulínica, ela tem uma grande afinidade por zinco. Então, quando a gente suplementa esse zinco em pacientes que têm, às vezes, uma certa resistência à toxina botulínica, a gente consegue ter um resultado um pouco mais duradouro. E até mais bonito. Gente, eu tô maravilhada, porque muita coisa aqui que eu não fazia ideia. Primeiro que eu não sabia que o suor excessivo dava pra dar uma controlada com Botox. Então, assim, olha, esse vídeo tá ficando maravilhoso. Outra palavra-chave, vai, Tamires, me fala. A próxima é hidratação. Então anotem aí, porque não vai ser repetido no final. A gente tá fazendo maravilhoso aqui. Então, vamos lá. Qual contraindicação? Qual alimento você acha que é mais contraindicado aí? Vou reformular. Vamos lá, cheguei eu lá pra fazer... Eu vou falar da enzima, que é da gordura. Você fala algum alimento que não pode estar consumindo antes ou só depois? O que você orienta aí nessa questão dos seus procedimentos? Para tratamento corporal, sem dúvidas, eu sempre peço acompanhamento nutricional. Mas a gente consegue dar uma orientação. Às vezes o paciente não quer procurar um nutricionista logo de cara. Então, alimentação balanceada. Evitar alimentos aí ultraprocessados, né, inflamatórios. E ingerir bastante água e evitar
álcool em excesso e também, não só na alimentação, a gente evitar também a questão de tabagismo, que também interfere bastante no resultado. Vamos botar, 24 horas antes do procedimento, você tem alguma coisa pra eles seguirem, algum procedimento assim, em questão de alimentação ou outra questão? Não, pra falar a verdade, durante o tratamento todo. A gente perde uma alimentação balanceada. Gente, a alimentação tá envolvida. Tá envolvida no tratamento todo. A alimentação ela é muito importante em tratamentos corporais. Vamos falar assim, plástica. Mesmo que você faça enzima pra tirar gordura, se você for fazer uma lipo, alguma coisa, você tem que ter uma alimentação. Volta tudo de novo. Volta. Você tá gastando. Não é barato. Não é barato. Não é um procedimento barato pra você ir lá pra fazer, pra ter aquilo ali o quê? Uma semana, 2, um mês, pra depois voltar tudo. Então se cuide. Tenha uma alimentação adequada, né? E a alimentação, depois que você passa pelo processo de tratamento estético, além dela te ajudar no resultado, ela mantém esse resultado muito mais tempo. Porque o paciente ele faz o procedimento para quebrar a gordura localizada, se ele termina o tratamento e volta com a alimentação toda errada, ele vai voltar tudo de novo com a gordura localizada. Não vamos falar muito, assim, o tabagismo é inflamatório para tudo. Então, quem fuma aí, se for fazer qualquer procedimento estético, tem que ter consciência que o resultado vai ser inferior. Não dá, seu corpo tá inflamado. Mas também, você falou no começo do vídeo, quem consome muito açúcar, né? Muito alimento processado, isso tudo aí influencia. Influencia muito. É isso aí, vamos lá. Lá na Gio, tem nutricionista hoje? Na Gio, não. Não, mas vocês sempre tem, né? Sempre tá indicando, né? Para o paciente conseguir ter esse acompanhamento. Agora inclusive, Letícia. Agora gente. A gente tem algumas parcerias, né? Que a gente consegue fazer para estar indicando para o paciente ele ter esse acompanhamento direitinho para ter um bom resultado. Que é importante, não tem jeito, né? Para todos os tratamentos, é muito importante a questão da nutrição. Tem algum caso, assim, que você consegue contar pra gente que fez diferença? Vamos botar assim, 2 casos, um que não deu certo e outro que deu. Conta aí alguma coisa pra gente. A gente tem uma paciente, se quiser depois eu mando fotos de anos depois. Se você olha, isso é bacana. Que ela fazia justamente a aplicação de enzimas junto com o ultrassom, né, que é a terapia combinada, onde a gente consegue gerar esse processo de quebra de gordura localizada. Já tinha hábitos saudáveis, né? Treinava, corria, só que chegou num certo momento que realmente ela parou de perder medida. E a gente não conseguia entender por quê. Que a gente falava, o paciente está se alimentando bem, bebe bastante água, treina direitinho, vem fazer o procedimento estético toda semana, mas não está tendo resultado. Vamos tentar ir para outro lado. Procura uma nutricionista, que ela não acompanhava, ela só tinha esses hábitos mais saudáveis. Procurou nutricionista, conseguiu mudar essa questão de, eu acho que conta até caloria, questão de quantidade. Fez a alimentação correta, né? Mudou tudo bonitinho. É mais questão de quantidade, né? Não sei dizer muita questão de como funciona a dieta contada, mas depois que ela conseguiu ter esse acompanhamento nutricional, o resultado dela foi incrível. Então, assim, a gente conseguiu eliminar, no caso a gordura dela é a região abdominal, a gente conseguiu eliminar praticamente quase tudo. O resultado tá lindo. Você vai me mandar, a gente vai postar aqui no vídeo. Vou mandar fotos depois. Ótimo. Tá. Uma coisa assim, você tá falando desse procedimento. Me corrija se eu estiver falando errado, tá? A Gio, ela é uma clínica de estética. Sim. Só que lá são procedimentos estéticos. Só procedimento, gente. Faz laser, faz depilação a laser, faz a enzima, faz botox, faz tudo. Tem nutricionista para fazer acompanhamento, mas lá não é não sei se eu vou falar errado agora. Não é uma clínica de estética que é emagrecimento. O foco é emagrecimento. Não. Para falar a verdade, a Gio, ela foi fundada para gerar essa democratização mesmo de procedimento estético. É lógico que o nosso carro-chefe é a depilação a laser. Hoje a gente tem 2 aparelhos na unidade que são próprios da clínica. A gente tem um horário de atendimento extenso, mas além da depilação a laser, a gente trabalha com toda a parte estética. Então a gente tem tratamentos faciais, corporais, a secagem de microvasos, como a gente disse, e também trabalhamos com a parte de emagrecimento. Só que como não é o nosso foco, a gente não tem uma nutricionista dentro da unidade. Mas a gente sempre orienta essa parceria para a gente conseguir ter o resultado. Porque assim, aqui em Muriaés tem outras clínicas que trabalham com emagrecimento e põem os procedimentos estéticos. A Gio não, né? A Gio é procedimento estético aliada à nutrição para ajudar nisso daí. Igual ela falou, deu exemplo aqui da menina que estagnou. Por quê? Porque, gente, quando a gente tem uma alimentação adequada e vai fazendo acompanhamento e faz o déficit calórico tudo bonitinho, você vai sempre ter um resultado aí bacana, mas de forma individualizada. É igual, outra coisa que você vai me corrigir aí se eu estiver errada também.
A enzima que ela me aplicar, a quantidade, não vai ser a mesma da outra pessoa. Não. A quantidade do Quantidade de Botox... sessões. Aí, ó. É tudo muito individualizado de paciente para paciente. Às vezes o que funciona para mim não funciona para você. Por isso que é muito importante passar por avaliação, um acompanhamento, pra gente conseguir fazer um protocolo, montar um protocolo individual para cada paciente. Porque às vezes também a enzima não é pra todo mundo, né? Exatamente. Tem Vai algumas ser contraindicações, outro. então a gente pode estar associando outros tratamentos, porque não existe só enzima para tratamento de gordura localizada. Existe a ultracavitação, tem o ultrassom, tem a carboxiterapia. Então a gente consegue montar um protocolo bacana de acordo com cada paciente. Então, aí tem que... Quando a clínica é séria, a situação muda porque é avaliado. Então, hoje a gente tem que procurar isso. Avaliação totalmente individualizada, porque ninguém é igual a ninguém. Entendeu? Eu sempre converso com meus pacientes. Às vezes a gente foca muito no corpo de outra pessoa. Sim. Eu falei isso no vídeo anterior. A gente quer o corpo daquela fisiculturista, mas o que ela faz, às vezes, não é pra gente. Sim. A Graciane Barbosa, vamos dar ela como exemplo, porque eu não posso falar dela daqui que eu não sei. Ela faz procedimento estético que não é pra queima só de gordura, né? É pra aumentar o músculo, várias coisas. Tem procedimento pra isso? Pra dar um estímulo no músculo aí? Tem. A gente tem BCA injetável, que a gente consegue melhorar a questão de resultado na academia injetando BCA, que normalmente as pessoas só conhecem de forma oral, né? Que não faz efeito de forma oral, tá? Nutricionista, aprendendo com nutricionista. Forma oral não vai fazer aquele efeito, assim, que o pessoal acha, não faz. Mas eu acredito que o injetável vai fazer um efeito melhor. Consegue uma absorção um pouco maior. Então, porque injetável é tudo diferente, e né? além disso, a gente também tem a corrente russa, que ajuda a questão de contração muscular. Então tem como fazer umas associações. Fala, quais outros procedimentos aí que tem lá pra gente conhecer, pro pessoal saber pra estar procurando? A Gil é muito ampla em questão de procedimentos. Como eu já disse, depilação a laser, né? Na parte corporal, carboxterapia, ultrassom, lipocavitação, manta térmica, a gente tem também a ozonioterapia. A gente até se perde de tanto procedimento. Facial, limpeza de pele, microagulhamento, peelings químicos, botox, preenchimento, bioestimulador de colágeno, fios de PDO liso. Então, assim, a gente tem uma gama de procedimentos muito grandes. Então, assim, se você tem uma queixa, pode vir pra Gil, que normalmente a gente tem um tratamento pra ajudar. Maravilhoso, vamos lá. Olha que se vocês falarem que estão vendo ela aqui, rola um desconto. Com certeza. Vamos gerar um cupom de desconto, então, pros ouvintes do podcast da Letícia. Adorei. Gente, maravilhoso. Então, vamos lá. Qual o conselho que você dá pra quem tá querendo fazer aí um procedimento estético? Então, o maior conselho que eu dou para as minhas pacientes é que prevenção é o melhor tratamento. Quando a gente previne, principalmente questão de envelhecimento precoce, a gente consegue resultados melhores. Prevenir sai até mais barato do que você tentar tratar, às vezes, uma queixa que já está te incomodando. Então, fazer procedimentos preventivos, como botox, bioestimulador de colágeno, e ter hábitos saudáveis de vida, como academia, alimentação, para a gente conseguir manter um corpo muito mais saudável, mais nutrido, e conseguir ter resultados melhores também na estética. As pessoas têm que parar de achar que a estética vai fazer a solução, que a alimentação e o exercício vai fazer. Não, ele ali é o conjunto de tudo. Exatamente. Ele vai te ajudar a chegar no que você quer, ajudar aquilo ali, mas você tem que ter um todo, né? Às vezes a gente quer resultado muito rápido, mas a gente esquece que tudo é uma constância. Então, é a soma de hábitos diários mesmo. Então, a gente tem que fazer trabalho de formiguinha. Todo dia ter aquelas escolhas saudáveis, né, pra gente conseguir ter um bom resultado lá na frente. Cara, o futuro é estética e nutrição junto. Eu acho que já é o presente, né? Mas o futuro a gente tem que focar bastante nisso, porque é o que eu sempre falo. A alimentação, ela é como se fosse a base de uma casa. Ela gera suporte para a pele. Não só na questão de tratamentos corporais de emagrecimento, mas também de faciais. Então ela gera esse suporte para a pele e a estética ela vem para potencializar. É tudo. Você falou do carboxterapia. Sim. Eu já fiz há muitos anos. Acho que nem tinha Gil aqui, não. Eu fiz há muito tempo. É um procedimento bem antigo. Eu fiz antes de engravidar. Eu fazia e ia correndo pra academia. E foi um resultado maravilhoso. Tanto que quando o paciente chega, assim, pra fazer, eu falo, cara, faz, mas você tem que fazer e ir pra academia. Porque, querendo ou não, eu acho que bota com corrente russa também, né? Depende do protocolo. Né? Mas geralmente eu acho que é isso, né? Eu tô errado. Não, tô errado. A gente só não faz no mesmo dia, mas pode associar. Porque eu sei que tem que criar um estímulo depois, não tem? Sim. A carboxterapia, a gente sempre pede o paciente pra estar treinando, né? Porque ela gera aquele processo inflamatório na célula de gordura, vai quebrar aquela célula de gordura, e o paciente, pra ele conseguir eliminar essa célula de gordura que tá quebrada, ele precisa treinar, gerar gasto calórico. Eu perdi muita medida. É muito bom. E o bacana é que, além de tratamento pra gordura localizada, a carboxterapia, ela também ajuda a questão de estímulo de colágeno. A gente consegue tratar estria com carboxterapia e até olheira vascular. A gente consegue melhorar a vascularização de olheira. Então, assim, é um tratamento completo, é muito bom. É vida, carbox é vida. Estamos chegando no final. Gostou? Gostei demais. Ela tava tão legal.
Gostei muito. Ao longo do podcast, fui ficando mais tranquila. E vai voltar. E vamos pras próximas. Vai voltar. Então, antes bastante. da gente se despedir aqui, lembrando... vamos falar a última palavra-chave. Isso que eu tava pegando aqui agora. E a última palavra-chave é Botox. E por que do Botox? Porque a gente vai estar sorteando um Botox. Uma aplicação de terço superior completo de Botox. Terço superior. Vamos lá, a ruguinha aqui de... um pezinho de galinha. Pé de galinha, região de testa e carinho de brava na eu falei gabela. com vocês que eu acho que eu vou sortear. Nossa, eu sou louca pra fazer. Eu vou fazer, vou perder o medo, porque eu sou Botox é medrosa. maravilhoso, gente, ó, não dói, a agulha é super pequenininha, a aplicação muito rápida e o resultado fica lindo. Eu faço Botox desde meus 23 anos, então eu já comecei meus procedimentos estéticos, ó, desde novinha, porque prevenção é o melhor tratamento. Melhor tratamento. Mas eu quero perder um pouco do medo, porque eu tenho um pouco de medo de agulha, mas eu quero fazer. Depois que me falaram da enxaqueca, porque eu tenho, que melhora, e você falando aqui, eu vou correr atrás Pode disso. ficar tranquilo, você vai se arrepender de não ter feito antes. Ó, então, gente, corre e procure a família Planagio. Então tá, então nosso sorteio. Pro sorteio, vocês têm que pegar as 3 palavras-chave que eu não vou repetir, porque vocês têm que ver aí pra pegar as 3 palavras-chave pra preencher o formulário. Então é só colocar o nome, telefone, e-mail, as 3 palavras-chave. Tá seguindo a Tamires, a Gia, Formulativo, Restaurante Trairão, euzinha aqui e a Natália Mesquita. Pra quê? Pra estar participando. E na próxima quarta-feira, às 19 horas, eu vou estar fazendo um ao vivo lá no Instagram, pra estar sorteando todo mundo que for participar. Então, hoje aqui a gente tá com a Tamires Amorim. Como que a gente te acha? Eu falei do seu Instagram que tem que te achar lá, mas fala pra eles como que é seu Instagram. Meu Instagram, ele é doutora Tamires Amorim, Tamires com TH. E vocês podem me achar também na Gil. Na Gil. A Gil fica super bem localizada no centro da cidade, né? A gente tá naquela rua lateral da Caixa, do lado do restaurante Colher de Pau. Então, super fácil de achar agora. Quem é de Muriaé, na rua lateral ali da Caixa, fácil de achar. É um prédio, lindo. A clínica é linda, gente. Roxa, né? Roxa, maravilhosa. Então, não deixem de curtir, se inscrever, tá aí no canal pra tá prestigiando a gente. Vocês vão achar também um pouquinho lá no Instagram. A gente tá aqui e tá lá. Então, bora que... Foi bom? Foi ótimo. Adorou? Pode me chamar pros próximos, que assim, achei super Vamos ter outro. Então tá, convite feito, vamos ter outro. Vamos ver aí o que a gente vai falar. E vamos gerar um cupom de desconto depois pra Letícia. Ai, adorei isso. A gente vai falar no Instagram. Tá bom. O cupom de desconto. Tá, joia. Fechou, tá? Muito obrigada. Um beijo grande. Obrigada, Até gente. a próxima. Foi muito legal estar aqui com vocês. Ai, adorei. Gostou mesmo? Muito bom. Nem sei quanto tempo. Nossa, foi ótimo.